Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 16 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi, gente. O tema lá era, como a gente tinha combinado, era família, né? Eu não tinha nenhuma foto aqui, não achei nenhuma foto de família que eu pudesse desenhar. Não tinha ninguém que pudesse parar assim pra eu desenhar olhando na pessoa mesmo. Então peguei uma foto de internet da família de um cantor que eu gosto. Esse é o Victor Tsoi, que era um cantor, tinha uma banda de rock, ele é russo. E lá nos fins dos anos 80, começo dos anos 90, inclusive hoje em dia esse filho dele aqui, ele é músico também. Mas enfim, como eu gosto bastante dele, eu escolhi essa foto, tá bem legal também. Marina, acho que era o nome da esposa dele. E pra começar, eu fiz uma versão mais sem tanto detalhe aqui no começo, que é só pra mostrar principalmente para as crianças que estiverem assistindo aí, né, que dá pra mostrar que não, se não quiser fazer um monte de detalhe, se não conseguir, não tem problema. Aí eu gravei o vídeo esse desenho eu fiz no digital, mas a maioria das coisas vale também pra se fosse desenho normal. Acho que se fosse desenho no papel, seria até mais fácil. Eu tô comentando agora depois que eu já fiz, né? Porque se eu for tentar falar enquanto eu tô fazendo, fica um desastre. Mas é que eu tô começando só vendo a forma, assim. Acelerar um pouco. Só vendo o contorno primeiro. Aí isso é uma coisa bem útil. Eu sei que mais ou menos o queixo dele aqui tá mais ou menos quase que na altura do olho, assim, dela. Isso ajuda quando eu for desenhar aqui. É só vendo, tentando pensar mais ou menos no contorno. A cabeça é só uma bola mesmo. Isso mais fino, né? O mais fraco, o fundo. Depois fiz mais grosso aqui. O vídeo tá acelerado. Isso só sempre sem fazer detalhes, só colocando, indicando mais ou menos onde é que tá cada coisa. Eu sei que essa mão aqui tá tá um pouco pra cima do que essa outra, então aqui eu faço pra cima também. É bem importante se prestar atenção, enfim, a relação de uma coisa, de uma parte com a outra, né? Isso pro desenho todo, né? Eu vou deixar senta bem simplesão, só pra não acelerar um pouco mais a perna aqui. Eu vi que tava muito pra baixo e eu coloquei um pouco mais pra cima. Deixa eu colocar um pouco mais rápido, senão fica muito demorado o vídeo. Aí eu fiz pra facilitar, eu dividi aqui a cabeça no meio, né, pra ver onde é que ficaria a linha aqui do nariz. E fiz outra linha aqui pra ficar mais fácil colocar os olhos aqui na mesma altura, né? Não ficar esquisito, senão fica mais difícil de colocar um olho. Colocar o segundo olho, né? Colocar o segundo podia ficar mais torto. Essa linha ajuda. Eu vi depois que a cabeça dela ficou muito longa em comparação com a dele. Então depois eu diminui um pouco. Mas só pintando tudo de preto.
parte preta, né? Aí eu diminuo um pouquinho. Mas é que os traços não tão certinhos assim, é só mostrando mais ou menos onde é que estão as coisas, já fica um desenho interessante. As dobras da roupa, mais ou menos tipo aqui. A mão aqui na foto encosta uma mão com a outra, né? Aqui sem querer ficou esse espaço, então tive que inventar aqui essa parte da camisa, mais ou menos da cintura ali. Só colorir de qualquer jeito. E uma coisa, não façam o erro que eu fiz quando eu fui colorir isso aqui. E como eu tô fazendo no computador, é fácil de apagar, né? Mas quando vocês forem se vocês forem colorir algum desenho no papel, é bom vocês pegarem, sei lá, pega a cor que você acha que fica bom, aí você testa primeiro fora aqui do desenho, pega outro papel qualquer aí você testa e vê se é a cor que você quer mesmo, porque senão você corre risco de, sei lá, você risca, depois você vê que não é a cor que você queria, aí fica meio dependendo da cor, fica difícil de apagar, né? Fica difícil de disfarçar. Então é bom sempre testar fora primeiro, depois que você tiver mais certeza, aí você coloca no desenho. Mas onde tem luz aqui, eu tô deixando mais um espaço. Só tô colocando uma coisa de preencher todo. Não precisa preencher todo, né? Todas as partes, só preencher. E deixa eu ver se aqui. Outra coisa, só um comentário aqui de cor. É que todas as cores dessa foto são meio amarelado, né? Até esse verde, ele tem um pouco de amarelo. Eu fiquei bem só nesse pedacinho aqui dessa linha aqui com as cores. Eu fiquei só nesse pedacinho aqui para quase todas as cores. Isso ajuda bastante a ficar mais o desenho assim ficar mais parecer uma coisa só, né? Porque se você começa, sei lá, coloca uma cor bem diferente assim numa parte do desenho, aquela parte fica chamando muita atenção assim. E se você colocar muitas cores muito diferentes, acaba ficando uma bagunça assim. Então é legal que até na foto mesmo já dá pra ver bem isso, né? Que é bem quase que uma cor só. Umas 2 cores, 3 cores. Aqui eu fiz isso de testar um pouco pra fora. Testei um pouco aqui primeiro, pra ver se era a cor que eu queria. Aí deixa eu pegar esse fundo pra não ficar. Você vê que na camisa ficaram riscos assim mesmo. Pra ficar mais suave, você vê que tô fazendo mexendo meio até mais lento do que deveria, como se fosse um círculo assim, né? Fazendo, ai, dá pra ver bem, mexendo o lápis assim de um jeito meio fazendo uns círculos assim, e dependendo você pode até mexer assim pra vários lados o lápis pra ficar meio, enfim, isso pra não ficar numa direção só, né? Porque vai ficar bem marcado assim. Depende do que você quiser. Fazer meio esses círculos, esse movimento assim, meio como se fossem vários círculos, ajudou aqui pra ficar mais suave o fundo. Aí vi que tinha faltado 2 coisas. Essa parte aqui da perna do bebezinho aqui, eu tinha esquecido tinha apagado sem querer, e o outro braço aqui também tinha esquecido. Depois eu dou uma arrumada.
aqui ficou basicamente. Depois eu só apaguei aqui um pouco desses riscos. Mas foi aqui de um jeito bem simples, dá pra fazer um desenho legalzinho assim. Só prestar atenção mesmo no que você tá olhando. Olhar mais pra pessoa que você tá desenhando. Não importa se é uma. Se você tá desenhando assim da vida real, ou seja, uma foto, você tem que olhar mais para o que você está desenhando do que para o desenho que você está fazendo mesmo. Aí ficou assim o desenho lá. Espero que para as crianças que estejam assistindo aí tenha sido legal te ver e tenha ajudado em alguma coisa aí. Eu só queria, enfim, só quero mostrar também aqui tem que dá para fazer desenho legal assim sem precisar ser super realista, cheio de detalhe. Acho que agora eu vou tentar manter isso para os próximos vídeos, aí fazer uma coisa mais simples também. Aí, enfim, se você. Aí pode falar aí o que você achou desse. Acha disso? Se acha legal? Se ia preferir algum jeito diferente aí de fazer? E pro pessoal mais velho aí que quer ver uma coisa mais detalhada, né, mais realista, vou começar agora. Do mesmo jeito desse, eu gravei o vídeo. Agora eu vou gravar eu comentando um pouco sobre ele. Como sempre, eu comecei só marcando aí onde é que vão ficar as coisas, né? É quase que do mesmo jeito daquele. É quase igualzinho aquele desenho mais simples que eu coloquei agora no começo, né? Eu não. Geralmente não faço tanto desenho de pessoas de verdade, assim, que eu preciso fazer parecido com. Porque eu acho que, sei lá, não acho tão divertido assim de fazer, porque o time não tem tanta. Não dá pra usar tanta criatividade assim, eu preciso ficar mais um negócio mais controlado, né? Esse nariz ficou totalmente muito mais pra baixo. Eu tentei colocar mais pra cima com lápis mesmo, mas tinha ficado muito forte a primeira vez. Eu tive que pegar a borracha pra apagar. E a segunda vez ficou um pouco melhor. Depois que eu já tinha terminado o desenho, eu vi que o olho devia ter ficado um pouco mais caído assim pro lado. Esse aqui acho que também um pouco. Não gostei tanto como ficou, assim, acho que dá muita diferença no. Ficou bem. Não ficou. Atrapalhou bastante ficar parecido assim esse detalhe. Enfim, só como eu fiz primeiro esse assim, né, só colocando a marcação de onde vão estar as coisas. Aí ela ficou muito perto, ficou perto demais dele, assim, você vê que na foto tá bem mais longe. Mas é o que coube na folha. Aí depois que eu fiz esse jeito mais só marcando espaço, eu comecei a fazer os detalhes assim, com o mesmo lápis. Esse desenho eu tô apagando, você tá vendo? O nariz tinha ficado muito fino, aí eu coloquei um pouco mais largo. Nessa foto não dá pra ver direito, a sombra tá aí, se mistura com o cabelo, né, e tal, e com o sofá aqui. Não dá pra ver tantos. Bastante coisa assim no mesmo tom. Mesmo esquema, fazer uma coisa. Só um bloco mesmo, depois um pouco mais detalhado, depois ir consertando assim.
Eu dei uma apagada pra tirar as marcações, assim, porque vai ficando bem marcado, né, conforme você passa no lápis. Aqui nela eu vi que a sobrancelha era pra ter ficado mais pra cima, não sei que ela tá meio que... A expressão tá um pouco mais... Assim, um arco assim pra fora, assim. Mas... Enfim, não tem como... Não sei direito descrever essa expressão, assim, mas... O desenho não ficou tão... coisa... Aí eu parei... Eu parei pra ver o desenho no verso, que nem eu tinha falado numa das turmas, eu tinha comentado disso, de você ver o verso assim do desenho pra ver se tá torto ou não. Até usei a luminária aí pra ver, tentar ver melhor, porque esse papel é um pouco grosso pra ver assim um lápis fino desse, lápis fraco desse assim do outro lado. Mas não vi nada de tão muito esquisito demais, só vi a cabeça do bebezinho aqui tá um pouco mais meio assim na diagonal, mas não... Tirando isso, não vi nada de muito desproporcional, então continuei mais ou menos o que eu tava fazendo. Aí eu arrumei um pouco aqui o formato, enfim, você vai arrumando mesmo as coisas conforme, sei lá, vai vendo cada coisa e vai ajustando até uma hora que você acha que tá ok. Eu quase que nunca faço bebês assim, tudo bem interessante sim de fazer dessa vez. Aí tava mais ou menos assim, satisfeito com a parte de linha. E aí eu comecei a fazer... Fazia tempo que eu não fazia um desenho de caneta, né? Então esse daqui eu fiz de caneta. Aí eu comecei a passar caneta direto, assim, sem... Logo depois do HB não cheguei a usar um lápis mais forte. É aquela coisa, né? De ter cuidado não fazer, tipo, a parte de baixo aqui do olho muito forte, né? Senão fica parecendo que a pessoa passou maquiagem e tal. Que, geralmente a parte dos cílios, por causa dos cílios, as partes de cima fica um pouco mais visível, mas a parte de baixo não tem tanto isso. Tentar deixar as coisas mais... Não ficar marcando onde não é pra ser marcado, onde não é tão marcado. Porque senão sempre fica... No queixo eu fiz vários risquinhos assim, pra não ficar tão... Não marquei tanto. Essa parte da boca eu fiquei com medo, porque... É muito fácil de você... de parecer que... De você riscar demais e parecer que a pessoa passou batom. Eu até acho que eu deixei marcado demais já. Mas na foto, cadê? Realmente, eu deixei marcado demais. Eu ia falar que na foto até que é bastante marcado também, mas não é tanto assim. Pelo menos não marquei a parte de baixo, senão ia parecer realmente que tava com batom. As crianças geralmente têm uns olhos bem maiores, né, do que as pessoas adultas. Aqui eu tinha errado aqui eu tinha errado um pouco. Aí eu só passei a linha aqui porque a camisa é preta mesmo, então não ia ficar marcado. Os dedos é legal se cuidado com os detalhes, né? Tipo, os dedos é um pouco mais largo, assim, onde tem o nó aqui dos dedos, né? Onde se para nas juntas, assim. Porque às vezes a gente faz coisas assim no reflexo e faz tudo meio que só um risco, né? Mas... E principalmente como ele... dá pra ver que... Dá pra ver bem, assim, esse
essa parte mais, principalmente nesse dedo aqui, a diferença assim de uma parte para outra. Que é magro, né? Parece mais essa parte. A perna aqui passando por cima do... um pouquinho por cima do dedo mindinho. Como não dá pra ver assim os riscos da... não dá pra ver nada aqui nessa parte preta, né? Eu fiz... deixei do mesmo jeito, eu só fiz... eu não tentei inventar assim as dobras, então... o braço do bebê, Alexandre. E é só um pouquinho de sombra, assim. Aí a mão, eu não tinha detalhado ainda, só tinha um bloco, assim. Aí eu fiz com lápis de novo, com lápis um pouco mais detalhado, e fiz antes de fazer com caneta, né? Se fizesse com caneta direta, fica meio arriscado. Acho que eu exagerei muito na parte da maquiagem aqui do olho. Mas o nariz também tentar... aqui eu tentei fazer vários riscos, assim, fazer meio que uma sombrazinha mesmo, né? Porque como a caneta... enfim, a caneta é sempre da mesma cor, né? Sempre o mesmo preto, mas quase sempre, quase o mesmo, né? Dá uma diferençazinha, mas enfim. O jeito de fazer... o jeito de ter cinza é você fazer as achuras, né? Você fazer vários riscos pra parecer... enfim, dar uma impressão de que tinha um cinza, né? Ela devia ter prestado mais atenção na hora de fazer ela. Já tava meio cansado de fazer os outros dois. Aí eu relaxei assim demais. Aí não ficou tão legal. Ficou uma expressão meio genérica, assim. Ficou um pouco complicado de fazer aqui porque eu tinha feito eles perto demais, né? Então eu que dar uma espremida um pouco aqui. Aí o braço dela não ficou na mesma... ficou um pouco mais reto do que na foto. Acho que o jeito que eu fiz naquele desenho mais simples ficou mais inteligente. Eu fiz primeiro... que eu fiz aqui todo com o contorno de fora, né? E depois eu fui fazendo assim, o que é mais escuro, o que é mais claro. Aqui eu fiz tipo prédiozinho por prédiozinho. Demora mais. Eu não sei direito o que é aqui, o que tá escrito aqui. Então eu só fiz meio que fingindo que é uma coisa escrita. Aqui eu comecei a pintar as coisas de preto. Teve uma hora que eu achei que a caneta ia acabar de tanta coisa preta que tinha. Mas essas partes, né, ela tem um pouco de reflexo assim tem um pouco de luzes no cabelo aqui. Mas, enfim. Aí eu deixei a parte um pouco mais clara assim pra indicar isso. Aqui ficou mais ou menos assim, com um pouco de... só um pouquinho iluminado assim. Eu vou pulando essas partes, porque é só... enfim, só pintar de preto. Só tava pintando de preto mesmo. Eu terminei um pouco de fazer a parte... eu fiquei realmente com medo de acabar a tinta da caneta. Então comecei a fazer as sombras assim que eu queria. E a detalhar um pouco mais. Antes de continuar pra parte preta, assim. Porque eu só tô com essa caneta preta aqui. Se acabasse a tinta, não ia ter muito jeito de continuar o desenho.
Eu até exagerei um pouco essas sombras, porque pra não deixar tão branco assim as partes da camisa. E o braço dela eu fiz o contrário, eu deixei um pouco mais sem risco do que é, porque tem até bastante pelinhos assim no braço dela e tal, tá bem com bastante sombra e tal. Mas eu diminui um pouco. Vou deixar aqui assim. É só fazer um pouquinho, mas tem, é um negócio bem de fazer com bastante cuidado mesmo, porque pode acabar deixando marcado demais, ficar esquisito. Só indiquei um pouco dessa estampa da camisa e tal. Ele tá com esse negócio, essa camisa por cima da outra. Enfim, o cinza são vários riscos assim, só pra dar essa impressão de que é um cinza. Eu exagerei demais um pouco, eu acho, as partes que esses riscos na cabeça do bebezinho. Aí eu comecei a caprichar um pouco mais aqui nessa. O braço dele tá bem em sombra, né? Aí eu fiz um pouco do sofá aqui. Eu vim deixando nesse sentido aqui pra ficar mais de acordo assim com como seria a forma assim do sofá, né? Mas coloquei uma indicaçãozinha de sombra assim. Só que essa foto provavelmente foi tirada com uma luz. Essa luz parece bem forte, né? Porque você vê que a sombra tá bem marcada assim. E, enfim, ficou assim o desenho no final. Como eu disse, acho que não ficou tão parecido assim, mas foi bem divertido de desenhar e deu pra treinar umas coisas que eu geralmente não treino. E fico esperando aí pra ver o de vocês e até a próxima.